Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos ver mais um exercício de álgebra linear que trata de vetores e base do espaço vetorial R3, como construir uma base a partir de um vetor. O exercício ele diz o seguinte: construir a partir do vetor V1, 1 menos 2, 1, uma base ortogonal da R3 relativa ao produto usual de vetores. Lembra que uma base de vetores é um conjunto, uma base do R3 é um conjunto de vetores formado dessa forma. Então a base B é um conjunto de vetores V1, V2 e V3. Então eu preciso de 3 vetores para formar a base do R3, E esses vetores são linearmente dependentes e têm a capacidade de gerar todos os demais vetores do R3. Então essa base eu tenho que achar aqui 3 vetores, O que é uma base ortogonal? Uma base ortogonal é que os vetores são ortogonais entre si. Ou seja, se eu pegar o primeiro vetor, o vetor V1, imagina aqui o vetor V1, o vetor V2 é tal que entre eles forma-se um ângulo de 90 graus. Então, nós temos aí um conjunto, dois vetores ortogonais. E o vetor V3, imagina aqui o vetor V3, ele forma 90 graus com o vetor V1 e forma 90 graus com o vetor V2. Então nós temos aí um conjunto, um conjunto de vetores V1, V2 e V3 que são ortogonais entre si, formando a base da R3. O V1 foi dado, então queremos V2 e V3. Só que aí tem o detalhe. Não existe, você fixa o V1. O vetor V1 foi fixado. O vetor V1 é o 1 menos 2, 1. Só que os vetores V2 e V3, eles não são fixos, eles são infinitos. Eu posso ter uma base com o vetor V2 maior, o vetor V3 maior, o vetor V2 menor. A única característica que esses vetores, esses infinitos vetores V2 e V3 têm, é que eles são perpendiculares a V1. Então nós temos aqui, nesse caso, que o vetor V1 ele é ortogonal ao vetor V2, então produto escalar V1, V2 é igual a zero. Lembra, se nós temos aqui uma base ortogonal, o ângulo formado entre eles é zero. Se o produto é o produto usual de vetores, é o produto escalar, x1, x2, mais y1, y2, mais z1, z2. E esse produto é igual a zero. Então, dessa primeira equaçãozinha aqui, nós podemos achar o vetor V1. Por quê? Se eu falo que V1 vezes V2 igual a zero, o vetor V1 é conhecido. O vetor V1 é 1, 1 menos 2, 1. E o vetor V2 não. O vetor V2 é o x2, y2, z2. Esse produto é igual a zero. Fazendo o produto tem 1 vezes x2, x2, menos 2 vezes y2, menos 2y2, 1 vezes z2, mais z2, que é igual a zero. E aí nós temos uma única equação com 3 valores desconhecidos. Não é um sistema, mas é uma equação que tem infinitas soluções. Como é que eu faço para achar as soluções? Basta pegar um dos valores desconhecidos e fazer em função dos outros. Por exemplo, posso pegar o x em função de yz. Por exemplo, se o x for função de yz, o nosso x2, que é o x do vetor V2, ele vai ser igual, passando para lá, 2 vezes y2 menos z2. Perceba que aqui existem infinitas soluções, E as soluções dessa equação são os valores de V2. Então, na verdade, o V2
ele é um conjunto, ele é um vetor, né? É um conjunto de infinitos vetores. O V2 aqui entra no lugar de solução dessa equação, que tem a primeira componente, né? Que é o x2 igual a 2 vezes y2 menos z2. Lembra, o x foi dado em termos de y e z. Então o y e o z, o y e o z definem o valor de x. A partir daqui eu tenho infinitas soluções para o valor de V2. Basta escolher uma, né? Eu quero uma base, né? Construir a partir do vetor uma base. Então ele não fala que tipo de base. Ele quer apenas que seja uma base qualquer, né? Uma base qualquer que tenha por característica a ortogonalidade entre os vetores. Então vou escolher um vetor. Posso escolher aqui um vetor qualquer fazendo y2 igual a 1 e z2 igual a 2, por exemplo. Se eu fizer y1, y2 igual a 1 e z2 igual a 2, eu vou ter um vetor em particular desse conjunto de vetores, que é o que nós vamos chamar de vetor V2, né? Vetor V2 particular. Se o y2 for igual a 1 e o z2 for igual a 2, 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. Então a primeira coordenada é 0. O y2 é 1 e o z2 é 2. Então nós temos aí o nosso um vetor desse conjunto de infinitos vetores, né? Esse aqui é um vetor em particular desse conjunto de infinitos vetores, que é ortogonal ao vetor V1, né? Perceba que se você fizer V2 vezes V1, ó, 0, menos 2, mais 2, igual a 0. Então, nós achamos o primeiro vetor. Então, o nosso vetor V2 já achamos. Falta achar o V3, né? Mas qual que é a característica do V3? O V3, ele é ortogonal ao vetor V1, com produto escalar igual a 0, e também é ortogonal ao vetor V2, produto escalar igual a 0. Então aqui nós temos duas equações relativas ao vetor V3. Então no vetor V3, eu tenho o vetor V3, né, que é o vetor x3, y3, z3, vezes o vetor V1, que é o vetor 1 menos 2, 1, igual a 0. E ao mesmo tempo o V3, né, que é o x3, y3, z3, vezes o vetor V2, que é 0, 1, 2, igual a 0. Então nós temos aí as duas condições, né, que fecham aqui para a nossa base ortogonal. Se eu fizer as continhas, x3 vezes 1, x3, y3 vezes menos 2, menos 2, y3, mais z3 igual a 0. x3 vezes 0 é 0, y3 vezes 1, mais y3, z3 vezes 2, mais 2 vezes z3, que é igual a 0. Nós temos aí um sistema, né? Um sistema de equações, em que eu tenho 3 valores desconhecidos e 2 equações. Perceba que eu tenho um certo grau de liberdade aqui, né? A diferença entre o número de valores desconhecidos e o número de equações é o meu grau de liberdade. Meu grau de liberdade é 1. Eu posso escolher uma letra e fazer as outras letras em função dessa. Mais fácil aqui na equaçãozinha de baixo. Ó. Perceba que na equaçãozinha de baixo aqui, na segunda equação, eu posso escrever que o y3 ele é igual a menos 2 vezes z3. E começo a achar as coordenadas do meu vetor V3. Da mesma forma que esse, ele tem infinitas soluções,
Eu quero uma em particular, eu vou escolher uma em particular para esse vetor. Se o y3 igual a menos 2v3, quem que é o x3? Né? Lembra que o nosso x3 menos 2 vezes o y3, que é menos 2 z3, estou substituindo o valor de y aqui, mais z3 é igual a zero. Então eu vou ter que x3, né? Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4, mais 4 z3, então aqui é mais 4, mais 1, então mais 5 z3 é igual a zero. Então daqui dá para tirar o x3 em função de z, né? O x3 é igual a menos 5 vezes z3. Então a mesma coisa, o nosso vetor v3, na verdade não é único, ele tem infinitos vetores v3, né? Tem infinitos vetores maiores ou menores que esse. E ele é solução geral desse sistema de equações, né? Se ele é a solução geral desse sistema de equações, ele é sua coordenada x é menos 5z3, a sua coordenada y é menos 2z3, e a sua coordenada z3, lembra que o x foi dado em termos de z3, o y foi dado em termos de z3, o z3 é a sua variável independente, né? O z3 é a sua variável independente, que aparece aqui, né? Bem, eu preciso escolher um vetor aqui, são infinitos vetores, né? Infinitos vetores, todos múltiplos de menos 5 a menos 2, 1. Eu quero escolher um, né? Então vamos escolher um vetor aqui para ser um vetor particular. Eu vou fazer, para escolher esse vetor particular, o z3 igual a 1, e daí eu vou tirar aqui o meu vetor v3, que é o vetor que faltava para completar a minha base, é o vetor menos 5, menos 2, 1. Essa é a nossa base ortogonal, né? Nosso terceiro vetor que forma a nossa base ortogonal de vetores. Com isso, a gente pode responder a questão aqui, né? Qual é a base B de vetores? A base B de vetores é uma base B formada por 3 vetores. O vetor V1, que é 1, menos 2, 1. O vetor V2, que é o 0, 1, 2. E o vetor V3, que é o vetor menos 5, menos 2, 1. Então essa é a nossa base ortogonal. Se você observar, ó, que vai dar 0, menos 2 mais 2, 0. Menos 5 mais 4 mais 1, 0. 0, menos 2 mais 2, 0. São todos vetores ortogonais entre si. Então nós temos aqui uma base ortogonal de vetores R3. Dentre as infinitas bases que existem, né, para esse vetor V1, nós escolhemos uma, certo? Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.